Vamos agora lermos a doutrina da Palavra de Deus, que nos é ensinada no domingo 37, do Catecismo de Heidelberg. Página 98 do livrinho. Pergunta e resposta 101. Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Sim, quando o governo exige de seus súditos, ou quando a necessidade o exige, para que se guarde e se promova a fidelidade à verdade, para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus, e foi assim utilizado da maneira correta pelos santos do Velho e do Novo Testamento. Pergunta e resposta 102. Podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus, para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Agora vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos aos versículos 33 a 37, que é o que nos interessa nesse momento, hein? Então, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, nós temos uma série de ensinos do Senhor Jesus, e nos versículos 33 a 37, então, nós lemos: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então, nós estamos seguindo o texto de Êxodo capítulo 20, responde os mandamentos, hoje o versículo 7, mas vamos reler os versículos 33 a 37 de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Vamos orar, pedir a ajuda do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, mais uma vez nós te suplicamos o teu auxílio, porque somente pelo teu Espírito Santo essas palavras podem poderosamente penetrar os nossos corações, desfazendo os nossos entendimentos errados e também a nossa negligência quanto à tua palavra, e nos tornando cada dia mais disposto para viver a tua palavra e para procurar colocá-la em prática em nossa vida com teu auxílio. Por isso, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar o teu servo que vai transmitir, mas também a congregação que precisa compreender a verdade da tua palavra. Por favor, nos ajuda nisso. Abençoa as igrejas onde nesse momento os ministros estão nos púlpitos dela, ensinando a tua palavra.
para que a tua verdade seja estabelecida sobre o teu povo, que toda mentira seja dissipada, e que a verdade seja preservada com todo o nosso empenho, e às vezes até mesmo ao custo da nossa vida, ou de qualquer coisa a qual tenhamos nos apegado demais. Por favor, Senhor, concede-nos de tua graça em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, juramentos e votos são temas ligados com o terceiro mandamento, ainda tem a ver com o uso correto do nome do Senhor. E se os irmãos notaram, ainda estamos no terceiro mandamento. Então, o terceiro mandamento é o único dos 10 mandamentos que o Catecismo de Heidelberg está dedicando 2 domingos. Isso já mostra que realmente há coisas especiais, importantes a serem acrescentadas à Igreja do Senhor Jesus. Então, inevitavelmente, depois de lermos essa passagem de Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37, podemos jurar? Podemos fazer votos? Depois de Jesus ter dito, aqui eu, porém, vos digo, versículo 34, de modo algum jureis. A gente sabe que essas perguntas são importantes porque boa parte dos evangélicos em nosso tempo defende que não pode fazer juramento de jeito nenhum. Não pode. Até a expressão em quem juramente. Não pode. E para defender essa posição, eles usam o texto de Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37, onde o Senhor Jesus nos ensinou sobre não fazer juramento de modo nenhum. É muito claro aqui, onde nós estamos lendo. O texto que nós acabamos de ler diz que nenhum tipo de juramento é permitido pelo Senhor. Então, nem jurar pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela cabeça, os cabelos brancos que vêm com o templo, ninguém pode decidir quando eles vêm ou se vêm, porque nenhuma dessas coisas podem servir como testemunha da verdade e nenhuma delas pode servir como punição para aquele que mentir no juramento. Então, isso é o que Jesus está ensinando. Agora, por que Jesus disse isso e qual o significado dessas palavras do Senhor nessa passagem? Então, precisamos olhar para o contexto e aprendermos porque o Senhor Jesus falou dessa maneira aqui nessa passagem da Escritura. Nós lemos o versículo 1, porque o versículo 1 diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, Jesus está falando à multidão de pessoas que vinham de todos os lugares para ouvi-lo falar, e esse sermão do monte se estende do capítulo 5 até o capítulo 7, e Jesus fala sobre muitas outras coisas. As pessoas que estavam vindo para Jesus para ouvir os seus ensinos, nesse ponto do juramento, essas pessoas haviam aprendido com a liderança de Israel a dar muito valor para os juramentos. Era uma coisa realmente muito comum mesmo no meio do povo de Israel. Nós sabemos disso não apenas pelos registros que nós temos de juramentos, mas até mesmo quando conhecemos um documento fora da Escritura, que é a Mishnah, que é um dos principais documentos da tradição judaica rabínica. Então, a sabedoria dos rabinos interpretando o Antigo Testamento, e nesse documento, que é dos primeiros séculos da era cristã, nós percebemos que é uma seção inteira da Mishnah dedicada a juramentos. Isso realmente mostra como os juramentos era coisa muito importante e dominava a vida dos judeus, especialmente
na época do Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas haviam se acostumado a depender do juramento para tudo. Qualquer compromisso que iam assumir era com base em juramentos. As palavras das pessoas mesmo não tinha mais valor, estava perdendo o seu valor, a sua confiabilidade. E sem juramento, ninguém confiava em ninguém fazia nada. Tudo era com base em juramento. Mas, ao mesmo tempo, essa prática trazia um problema seríssimo para a liderança dos judeus, porque eles eram muito zelosos com o nome de Deus. Eles não pronunciavam o nome de Deus, exceto quando eles estavam lendo a Torá na sinagoga. Essa é a razão, junto com o fato de que os judeus passaram 70 anos fora da sua pátria, na Babilônia, naquele cativeiro babilônio, e junto com esse zelo exagerado de não querer nem pronunciar o nome de Deus, eles acabaram perdendo a pronúncia do nome de Deus. Ninguém sabe hoje as 4 consoantes que representam o nome de Deus no Antigo Testamento, o nome especial, o nome pactual. Qual é a pronúncia dessas letras? Ninguém sabe. A gente fala às vezes Iavé, Jeová, mas são apenas sugestões de como pronunciá-las, mas ninguém sabe, nem os judeus, nem ninguém, nem a Jeová, porque a expressão Jeová é a menos das corretas para uma tentativa de pronunciar o santo nome de Deus. Mas então esse zelo dos judeus pelo nome do Senhor, de não querer pronunciá-lo, acabou afastando do próprio bom uso do nome do Senhor, como Deus mesmo ensinou nas Sagradas Escrituras. Então, com isso, a liderança acabou desenvolvendo a prática de substituir o nome de Deus por outras coisas na hora dos juramentos. Então, de um lado, o zelo para não usar o nome de Deus, mas ainda tinha outros problemas ligados com isso. Então, para preservar a quebra, de quebrar o terceiro mandamento, então, eles passaram a usar coisas que fossem superior aos homens. Então, eles usavam o céu, a terra, o trono, o altar, a cidade de Jerusalém, e até, como a gente lê aqui, costumavam usar a cabeça como testemunho. E a gente sabe que essa tradição dentro do romanismo se corrompeu ainda mais, e aquela expressão, juro por minha mãe mortinha, né? Esse tipo de costume perverso se desenvolveu a partir desse hábito errado dos judeus. Então, quando a gente lê esses versículos aqui de Mateus 33 a 37, a gente pode ter a impressão que Jesus está proibindo todo tipo de juramento. Quando a gente lê ele, mas dizer isso então dizer que Jesus está anulando aquilo que ele falou no Antigo Testamento. Aquilo que o Novo Testamento falou sobre juramento, então agora Jesus está quebrando aquilo, não vale mais. E isso não é um princípio que nós reformados guardamos, em achar que o Novo Testamento está em conflito com o Antigo Testamento ou não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Nós cremos que o Novo Testamento é um cumprimento, como o próprio Senhor Jesus disse, do Antigo Testamento. Então, todos os princípios do Novo Testamento vêm do Antigo Testamento. Então, nós não separamos Antigo do Novo Testamento para dizer, então, não, que isso era uma coisa do Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento Jesus está dizendo não pode. Nós não afirmamos isso, mas afirmamos que o que Jesus está atacando não é aquilo que está previsto no Antigo Testamento. O que Jesus está atacando era aquilo que estava acontecendo no seu tempo com a liderança de Israel. É isso que Jesus está atacando, não a lei que ele mesmo deu. Jesus está atacando o juramento falso que era praticado em Israel, disfarçado de legitimidade, porque
A gente não jura em nome de Deus, mas jura em nome de uma coisa importante ainda, hein? A gente usa o templo, o altar, o céu, a terra. Mas o fato que nós não estamos usando o nome de Deus, então a gente não fica debaixo daquele juízo que seria então tomar o nome de Deus em vão nesse julgamento, caso a gente erre, caso a gente minta, caso a gente não cumpra. Então a gente não está debaixo, porque a gente não chamou ele para o testemunho. A gente tomou outras coisas que, em tese e na prática, não podem fazer nada, hein? São impessoais. Então, esse juramento que era praticado em Israel era falso, porque não tomava o nome de Deus. Era um juramento completamente diferente daquilo que foi ensinado na palavra de Deus no Antigo Testamento. Mas ele era falso também porque dentro dele estava embutido aquilo que também é condenado no juramento falso, que é a falta de intenção de realmente querer fazer aquilo que está sendo assumido como compromisso. É aquele negócio assim, recebe aqui, quando o cara dá as costas, joga fora, porque de fato não tinha nenhum interesse de fazer aquilo, não tinha uma intenção de querer fazer. Então, quem é que pode conhecer a intenção do coração na hora de um juramento? Se realmente está comprometido ou não de fazer aquilo que está sendo assumido? Só Deus. Céu, terra, trono, nada disso. Pode ser uma testemunha perigosa para quem está fazendo um julgamento, mas tomar o nome de Deus como testemunho no julgamento, isso sim coloca a pessoa debaixo de um juízo terrível, se ele não cumprir, ou se ele estiver de maneira mentirosa assumindo aquele juramento. Então vamos passear um pouquinho aqui no Antigo Testamento para vermos o que a palavra de Deus diz sobre o juramento. Vamos primeiro para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Mas a palavra de Deus que aqui está dizendo que, se não está ordenando jurar, mas pelo menos está admitindo o juramento. Se vai jurar, é pelo nome dele. Em Levítico capítulo 19, versículo 12, nós lemos: nem jureis falso pelo meu nome, pois profanarias o santo nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não é, talvez não seja ordenado jurar, mas se vai jurar é em nome de Deus. E se vai fazê-lo, faça em verdade. Não minta. Não finja que você realmente quer aquilo e invoque o nome de Deus. Porque isso também é errado. Voltando para o texto de Deuteronômio 23, versículo 21 e 22, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecados. Então, a lei não obrigava. Se você vai fazer, agora, se você chega a fazer, cumpra, e não demore para fazer isso. Mas o versículo seguinte, 22, diz: porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Não é obrigado. Você não tem que fazer isso.
Mas se faz, cumpra. Então, voltando para o texto de Mateus, capítulo 5, Jesus não pode estar falando sobre esse juramento que era previsto na palavra de Deus, ensinado na palavra de Deus, e em relação ao qual nós recebemos muitas orientações. Jesus, portanto, está se referindo aos falsos juramentos. Jesus está falando especificamente para o tipo de juramento que estava sendo praticado na sua época, na nação de Israel. E ele disse: tudo que você está fazendo está errado. Porque não adianta. Veja que Jesus não menciona aqui que não é para jurar em nome de Deus. Ele está censurando especificamente a prática de não tomar o nome de Deus, mas tomar outras coisas. Leia mais uma vez. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem por Deus, não, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jurei pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno. Jesus está dizendo: não pode jurar em nome de Deus? Ele não está dizendo isso porque a lei dizia que podia. E Jesus iria contra a lei. Jesus está indo contra o ensino errado da liderança de Israel, que estava corrompendo uma nação inteira com esse ensino errado. E a mesma coisa acontece com lideranças hoje, que ensinando errado corrompem toda uma igreja, se não uma denominação, se não uma confederação inteira. Mas a igreja do passado, na época da reforma, sempre entenderam, não, que há juramentos que são lícitos, que são verdadeiros, e eles devem ser observados. Mas há juramentos que na sua raiz já está tudo errado. Então isso tudo tem que ser jogado fora. Então, a outra coisa que Jesus condenou junto com a prática do juramento falso foi a perversão de caráter. Porque, de um lado, eles não tomavam o nome de Deus, preferiam tomar outra coisa, como parte do juramento, que era contra a palavra de Deus. Mas havia realmente uma falta de caráter, porque eles não faziam isso somente com aquele zelo, não porque nós não pronunciamos o nome de Deus, que é santo demais. Não era só por zelo, é porque eles não queriam ficar obrigados a Deus. Eles queriam de alguma maneira deixar aquela brechinha, porque pode acontecer, hein, de eu farrapar, hein? Então é melhor estar prevenido e não estar comprometido com Deus. Então já no coração existia realmente uma perversão de fazer isso para se justificar e se desculpar nos juramentos quebrados. Então, uma pessoa não deveria ser levada a fazer juramento como se juramento fosse a única forma de manter os compromissos. Então, Jesus está dizendo, não. Vocês reduziram todos os compromissos a um aspecto religioso, quando não é. Basta o vosso sim e o vosso não. Não tem que fazer. Não é obrigado. E nisso Jesus está exatamente de acordo com a lei. Nós lemos aqui a lei dizendo: quem não fizer, não peca por isso. Mas fazendo, está obrigado. Então, para deixar bem claro na nossa mente o significado de juramento, devemos entender que juramentos são invocações do nome de Deus como testemunha da verdade. Quer dizer, como testemunha de que aquelas pessoas que estão assumindo os compromissos no juramento estão falando a verdade. E como Deus é, então, a testemunha
da verdade, então ele vai punir aqueles que mentirem no seu juramento. Percebemos então que nessa definição juramentos e votos estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Juramentos e votos não são a mesma coisa. Os juramentos têm a ver com a invocação do nome de Deus como testemunha daquilo que está sendo assumido como compromisso no voto também. Embora a gente use mais a expressão voto, quando a gente fala sobre esses compromissos no aspecto mais religioso, hein? Eu disse para o Senhor que se Ele me desse aquilo, eu vou fazer isso. Então Ele faz, a gente usa essa palavra, esse compromisso que a pessoa assumiu diante de Deus de voto. A gente não usa a palavra voto quando a gente se refere às relações comuns. Então eu me comprometo com o irmão de que eu vou fazer isso. Então eu não chamo de voto, hein? Mas é da mesma natureza, porém o voto destina-se a Deus, enquanto temos outros compromissos assumidos nas relações interpessoais. Então, juramento é quando nós assumimos esse compromisso solenemente, chamando Deus como testemunho. Isso é juramento. Mas os votos são compromissos assumidos entre partes e que podem ser privados, podem ser públicos, mas são compromissos entre partes. E naquele momento Deus não está sendo invocado como testemunha solene. Então, duas pessoas podem assumir esses compromissos, mesmo sem ter de realizar um juramento solene. Então, Jesus, quando está atacando aqui o uso impróprio do juramento, ele está atacando o fato de que eles estavam fazendo juramento que não era em nome de Deus, e o fato de que eles estavam fazendo juramento no coração com aquele descomprometimento com o compromisso que estava sendo assumido. Então, Jesus conclui então dizendo que para vocês devem ser o suficiente o vosso sim e o vosso não, diante dos compromissos assumidos. Então, em conclusão a isso, irmãos, de fato, quanto mais eu lia sobre isso, mais eu levantava perguntas na minha mente, né? Eu reconheço hoje que seria um assunto para discussões, especialmente em nosso tempo, onde tudo está sendo questionado, todas as bases são questionadas hoje, tudo. Mas algumas perguntas conclusivas aqui, para responder brevemente. Devemos aceitar todo tipo de juramento que é feito em nome de Deus, como se isso fosse verdadeiro? Não. Não é o fato de se invocar Deus que automaticamente se torna verdadeiro, porque tem intenção. Isso faz com que o juramento não seja verdadeiro. Como é verdadeiro? Se eu estou assumindo ele, eu estou fazendo ele, mas no coração eu já estou determinado a não fazer aquilo. Estamos obrigados a nos submeter a todo tipo de juramento verdadeiro, agora presumindo que o juramento é verdadeiro. Então nós estamos automaticamente obrigados a tudo? Não, porque o próprio Senhor Jesus disse que nem todo juramento é necessário. Muitas vezes pessoas estão exigindo juramento onde não cabe, onde não era para acontecer. E a palavra de Deus não coloca, pelos textos que nós lemos, a nossa consciência presa a todo tipo de juramento. Não basta ser um juramento verdadeiro e com intenção, mas de fato tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Devemos nos submeter a juramentos verdadeiros, que são necessários para manter a verdade? Sim. É justamente disso que o catecismo está tratando. Certos juramentos são necessários para manter a verdade. Sem um compromisso sério, a verdade não será mantida. Com o juramento, a gente já vive tempos difíceis,
Então, chegamos ao ponto crítico. Se na época de Jesus as coisas estavam meio desordenadas e as pessoas tomando como juramento por qualquer coisa e de qualquer jeito, sem escrúpulo, quanto mais nos nossos dias, quando o cristianismo não consegue mais influenciar as pessoas como acontecia no passado. Na época da reforma e em outros momentos, até anterior à reforma, às vezes bastava uma pessoa para fazer diferença numa cidade inteira. Hoje em dia, a gente tem 1/4 da população do Brasil, registrado no IBGE 2010, pelo menos, foi quando eu trabalhei, que se dizia evangélicos, cristãos. E a cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco, por exemplo, no censo de IBGE 2010, foi classificada como a cidade com o maior índice de cristãos evangélicos. Mas era lá também que estava a cidade, naquele ano, 2010, uma das cidades mais violentas do Brasil. Esses 25% de cristãos evangélicos estavam fazendo o quê? Então, de fato, a época que nós vivemos, quando o assunto é manter compromisso assumido, é um verdadeiro caos. Nem com juramento, nem com documento assinado e registrado em cartório, que garantia você tem? E nós, como cristãos, respiramos esse ar de descomprometimento com os compromissos assumidos. E nós deixamos muito facilmente, de cumprirmos aquilo que nós assumimos como compromisso. Isso acontece desde as coisas grandes até as coisas simples, pequeninas do dia a dia. Desde aqueles compromissos privados, assumidos particularmente de pessoas, como os compromissos assumidos publicamente. Por que isso acontece em nosso tempo? Basicamente, porque aquele entendimento de juramento praticamente se perdeu. Não há mais o entendimento do que significa o juramento. Se nós lembrarmos que o juramento significa que nele nós não estamos aqui invocando pessoas e nem coisas que não podem fazer nada contra nós. Nós estamos chamando Deus como testemunho da verdade, que pode nos matar se a gente mentir. Se esse entendimento tivesse na mente das pessoas que estão assumindo compromisso, haveria um mínimo de temor. Um mínimo de temor. Se ele não respeitasse o outro no compromisso, mas ele temeria a Deus. Mas hoje em dia não tem nenhuma coisa nem outra. Nem há respeito pelas pessoas, nem há respeito por Deus. Embora às vezes faz-se um fuzuê tremendo para garantir os direitos das pessoas, mas na verdade é garantir que cada um faça o que quer. E nessa ênfase de cada um fazer o que quer, eles perdem qualquer garantia de que o outro vai respeitar o direito do primeiro, por causa da sua liberdade. E qual a consequência dessa falta de entendimento sobre juramento? E eu nem quero me referir a descrente não, porque lá fora está tudo dominado mesmo. Mas para nós aqui, qual a consequência disso? Para nós, aqui, crentes, que aprendemos tudo isso e descumprimos, às vezes deliberadamente, os nossos votos e juramentos e compromissos. Lembre-se, cada um de vocês que estão aqui, pense nos votos que vocês assumiram no dia que fizeram a profissão de fé de vocês, aqueles que já são membros. E aqueles que ainda não o são, devem pensar sobre aquele dia, quando vocês estarão aqui solenemente, não é somente diante da congregação, não. Aquele juramento é feito invocando Deus como testemunha.
Pais que têm filhos batizados na igreja, pensem no juramento que vocês fizeram quando vocês trouxeram o filho de vocês para serem batizados, para receberem o sinal da aliança e se comprometendo a ensinar o menino no caminho que deve andar, a transferir para ele todo o conhecimento salvador e ajudá-lo para que ele cresça temendo ao nome do Senhor. Homens que foram ordenados como oficiais na igreja, que nesse momento aqui eu estou falando de mim mesmo, não temos outro pelo menos aqui, nós temos a nossa igreja lá em Recife, mas eu espero em nome do Senhor Jesus que haja homens que ainda farão isso, espero sinceramente, porque nós precisamos muito, temos orado por isso. Mas pense, os compromissos que nós assumimos solenemente aqui, de por amor ao Senhor e ao rebanho do Senhor. Aqueles que já são casados, lembre-se dos votos que assumiram no casamento. Embora a cerimônia muitas vezes é conduzida de tal maneira que tudo pareça que é apenas uma questão de um estar dizendo palavras para o outro. E às vezes a cerimônia não deixa nem transparecer que Deus está presente como testemunha. Parece que Deus realmente está fora e é só uma questão de um e outro ali. E então escapam, pensam daquilo, da solenidade do casamento, que na forma nós ouvimos que o nome de Deus está sendo invocado sobre o compromisso que ambos estão fazendo. Se nós quebrarmos esses votos, o que significa? Significa, irmãos, que nós estamos chamando Deus para punir a nós pela nossa falta de compromisso, especialmente quando os nossos compromissos não são assumidos seriamente. Por isso, ouvir a seriedade do ensino sobre o juramento nessa manhã, cada um de nós somos chamados a fazermos de tudo para manter, para cumprir todos os compromissos que nós assumimos. Devemos, de fato, investir toda a nossa força nisso, não importa, nós cantamos o Salmo 15, quem jura sem se retirar, mesmo quando sofre o dano. Quer dizer, você assumiu o compromisso, mas agora você vai quebrar a cara por causa daquilo. Pois quebre, mas mantenha, porque o outro não tem que sofrer o dano que cabe a você que está quebrando o compromisso. Devemos aceitar o peso que o juramento traz. De fato é pesado, não é coisa simples não. Assumir compromissos simples um com o outro já é coisa pesada, quanto mais invocar a Deus como testemunha. Isso é pesado mesmo, eu reconheço. É difícil. Mas nós somos chamados a manter. Não tem como desprezar o voto com o outro sem desprezar a Deus. Não tem. Deus está presente, é testemunha do juramento. Mas mesmo nos compromissos gerais que nós assumimos nas relações entre nós, então, podemos pensar nos contratos que às vezes a gente faz, hein? Nos pagamentos das contas que nós, quando contratamos o serviço, nós assumimos que vamos pagar. Nos compromissos de agenda, tem coisa bem simplesinha, mas eu mesmo sou culpado de ter feito isso, fiquei com vergonha depois, marcando com uma pessoa em determinado lugar, e a pessoa saiu de casa e fez, e foi para lá.
Eu não fui. Eu tomei o tempo daquela pessoa, fiz ele gastar dinheiro, tirei ele talvez de outra coisa. Eu não tinha o direito de fazer isso. Principalmente porque não houve um motivo legítimo para isso. Principalmente, para mim é vergonha mesmo. O nosso sim, o nosso não, porque eu poderia ter dito, irmão, eu não posso. O nosso sim, o nosso não, dado nos compromissos, devem ser suficientes para que nós possamos honrar o nome do Senhor que está sobre nós, mesmo sem a solenidade do juramento. Nós carregamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Quando nós quebramos um juramento, mesmo aqueles que não são invocados solenemente, nós carregamos o nome do nosso Senhor para o lixo, junto com o nosso pecado. Porque é assim que o mundo está olhando. E que ele não é cristão? Fez isso? Não, aquele ali não dá para confiar não. Eu vendo para aquele bicho ali, mas para aquela... Vendo não, está doido. Paga não. Triste isso, né? Mas a gente não ouve isso ou não? E para mencionar ainda aqueles votos que às vezes nós assumimos particularmente com Deus, hein? Quando nós estamos ou passando um momento difícil, ou esperando que alguma coisa boa nos aconteça, e às vezes nós somos estimulados a dizer, Senhor, se o Senhor me abençoar com isso, eu vou, né? Então a gente se lembra de Ana fez isso, hein? Ela não tinha filhos, ela estava sofrendo, ela queria demais ter um filho, disse, se o Senhor me der, eu vou entregar para o serviço do Senhor. Ana assumiu esse compromisso. E quando o filho nasceu, ela perdeu o filho, ela não desfrutou muito desse filho, porque ela tinha se comprometido com isso. E ela entregou ao Senhor. Então, o que nós aprendemos hoje sobre esse tipo de situação? A Bíblia não exige isso de nós. Não estou obrigado a fazer isso, como Ana não estava. Ana poderia ter orado ao Senhor e ter confiado e esperado. Se o Senhor quiser, Ele vai me dar. E Deus não deu o filho a Ana só porque ela disse, eu vou dar porque eu sei que ela vai dar de volta para mim. Não. Deus deu porque o Deus de amor queria graciosamente alegrar o coração daquela sua serva. Então Deus não vai nos dar algo por causa de nossa barganha. Não somos obrigados a fazer votos. Mas se alguém fizer, cumpra. Se prometeu que ia ajudar alguém, vai e ajude. Chegou, está cansado, as circunstâncias não estão contribuindo, mas deixe para descansar depois, sofra o dano, mas vá, você assumiu o compromisso. Se prometeu a Deus usar os seus dons aqui na igreja, faça isso. Cumpra. Você não precisava ter assumido um compromisso maior do que aquilo que é exigido de você. Mas se assumiu, cumpra. Em todos esses casos, é melhor seguir o conselho que a própria Escritura dá. Nós lemos já Deuteronômio 23, 22, mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. E Eclesiastes 5, 1 diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Isso é a precipitação em assumir compromissos solenes que não era necessário. O Novo Testamento parece que seguiu essa direção, porque os apóstolos não estão ensinando que nós temos que fazer votos. De vez em quando nós percebemos que alguns estão usando, mas eles não estão ensinando que a igreja deve fazer isso. Eles estão mantendo aquilo que Jesus ensinou. O vosso sim seja sim, o vosso não seja não. E quando percebermos que as circunstâncias
às vezes tornam difícil o cumprimento de certos compromissos e até mesmo votos solenes. Eu sei que isso de fato acontece, nós somos pecadores, e eu respondi a Heloísa agora de manhã, dizendo, de fato, de vez em quando eu dei um exemplo para ela, dizendo assim, imagine que você vai para casa, diz para sua vovó, vovó, sexta-feira eu vou com meu pai para sua casa. Aí naquele dia, acontece alguma coisa, o carro quebra, ou outra coisa que impossibilite nós de irmos lá. Não tinha uma intenção perversa de fazer isso, mas mostra que nós não somos senhores das situações, não temos como controlar isso, não temos como garantir que nós vamos fazer isso. Mas se Deus, como disse Iago, se Deus nos conservar em vida, nós faremos isso e isso. Nós esperamos fazer, desejamos fazer e nos empenharemos no que for possível para fazer, para cumprir os nossos votos. Mas reconhecendo que a circunstância às vezes nos impede, eu diria que legitimamente do ponto de vista de que é um impedimento que de fato inviabiliza que você cumpra aquele compromisso. Então, nesses casos, nós devemos sempre lamentar, nunca tratar como normal. Então, infelizmente, mas não pude ir porque aconteceu isso aqui, o problema é teu. Não. É para lamentar cada vez de novo que a minha fraqueza, o meu pecado, não me deixou cumprir aquilo que eu prometi que eu ia fazer. Eu acho que a gente passa por situações dessa com muito mais frequência do que se imagina. Alguns a gente consegue evitar, outros não. Então, quando essas situações acontecerem, não busque soluções fáceis para tentar justificar a sua quebra dos votos e juramentos, porque a solução dos homens sempre, ou quase sempre, são soluções que pervertem os mandamentos do Senhor. Às vezes, manter um casamento pode ser muito difícil, pode ser um peso que você terá de carregar por resto da sua vida. Mas não busque a solução fácil de alguns advogados para pedir divórcio. Não faça isso. Não faça isso. Os compromissos não foram assumidos um para com o outro. Lembre-se que o nome do Senhor foi invocado como testemunho. E agora, busque a graça do Senhor, para que o Senhor conceda a você a força suficiente para suportar o fardo e esperar que o Senhor graciosamente conceda dias melhores. Porque Ele pode fazer isso. Não ache que abandonar os compromissos da igreja onde está seja facilmente contornado simplesmente indo a outra igreja e assumindo compromissos lá e abandona. Porque pode existir muitas portas nas igrejas aqui, mas a porta do céu é uma só, e todas as portas que se abrem com a pregação do evangelho desse mundo dão a um único caminho e destino. Não tem como você ir para outra porta aqui embaixo achando que lá também tem duas, e uma só para você, porque não tem. No céu é uma porta. E onde você estiver, você vai chegar lá. Então não adianta fugir dos compromissos em uma, achando que isso vai ser resolvido indo para outra igreja. Você tem que procurar a maneira apropriada. Eu não estou dizendo que não é possível que se deixe uma igreja. Já vi um bom número de nós aqui passou por essa experiência, mas que há a maneira apropriada de lidar com isso. Então, lembre-se sempre que foi a Deus que vocês juraram e prometeram, e não meramente ao homem. Lembre-se que Deus é sempre testemunha, mesmo quando Ele não é invocado solenemente. Ele ainda é Senhor sobre nós. Ele ainda está sobre nós. Por isso, busque sempre a graça de Deus para manter os compromissos, votos e juramentos diante do Senhor. E não aconteça que no final das contas você esteja invocando
a Deus como uma testemunha contra você. Porque ninguém vai ficar de pé. Amém. Vamos orar, irmãos. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Quem de nós fica de pé diante do Senhor? Quem de nós é capaz de sustentar cada palavra que tem dito em juramento, em voto, em compromisso? Senhor, tem misericórdia de nós, Jesus. Nos ajuda para que nós não tratemos esse assunto com tanta negligência, que não nos importemos com os danos que esses compromissos possam causar para outras pessoas. Por favor, nos ajuda, para que tenhamos um coração piedoso, a fim de suportar e sofrer o dano, mas não desprezar o Senhor, nem deixar que o dano fique com outras pessoas. Por favor, Senhor. Lembra-te da oração que nós fizemos anteriormente, no cântico do hino 99. Converte esse pobre coração. Nos concede a graça do Teu Espírito Santo, para que possamos enfrentar a dura realidade nesse mundo quebrado pelo pecado. Mas que nós não venhamos a tratar a Tua palavra com descaso e desprezando assim os nossos juramentos diante do Senhor. Ajuda os nossos casamentos, nós te suplicamos, Senhor. Muitas vezes nós sofremos com os nossos próprios pecados, mas também temos que aprender a sofrer com os pecados dos outros, porque em ambos os casos nós aprendemos sobre o amor de Deus e aprendemos a reproduzir esse amor nos nossos relacionamentos. O amor dos nossos cônjuges em nos suportar apesar dos nossos pecados. Nisso nós provamos o amor. E o amor que nós devemos mostrar pelos nossos cônjuges, quando em suas fraquezas e pecados nos fazem sofrer. Que nós façamos experimentar esse amor que nós provamos em Cristo Jesus, que quando não merecíamos, Ele morreu por nós como pecadores. Senhor Deus, por favor, nós apelamos para a Tua graça e bondade, porque não está em nós a força para sustentarmos isso, senão somente no Senhor. Por favor, nos socorre e nos ajuda. A nossa perna fica trêmula diante do Senhor quando meditamos nessas coisas. É somente por meio de Cristo Jesus é que nós podemos confiar que o Senhor vai nos ajudar nisso. E quando falharmos, podemos recorrer ao sangue da cruz para alcançar o perdão e não ter o Senhor como uma testemunha terrível, perseguindo a nós no dia do juízo. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém.